Então, gente, bom dia. Na aula de hoje eu começo com vocês a trabalhar um tema que todo mundo faz cara feia, que é a BNT. Vou começar a explicar para vocês algumas regrinhas da BNT, tá? Então, se vocês tiverem qualquer dúvida no decorrer da explicação, vocês parem que eu volto e tento explicar para vocês de novo até a gente chegar num consenso, todo mundo consiga entender. Gente, que burrinha. Eu fechei meus slides. Oh, meu pai. Então, gente, tá. Nas aulas, a gente vai falar hoje a respeito de citações e referências. Em episódios anteriores da disciplina de métodos e técnicas, a gente falou sobre plágio. Eu acho que vocês vão lembrar a respeito de plágio, da questão da cópia, dos tipos de plágio. E dentro quando eu falar o termo academia, gente, refere-se à questão dos trabalhos científicos, à questão do conhecimento produzido pela ciência, pela universidade. Então, quando a gente fala na academia, formas de não cometer o plágio, é fazendo citações e referências. Então, citações e referências são coisas diferentes, mas que uma depende da outra e são melhores amigas. Citações e referências, elas sempre vão caminhar de mãozinha dada nos trabalhos acadêmicos. As citações, elas são formas de você atribuir o crédito de quem você leu, de quem você copiou a ideia, de onde você extraiu aquela ideia. A citação, ela sempre acontece ao longo do texto. Que seja esse texto, artigo, uma tese, dissertação, um capítulo de livro, um TCC, sempre ao longo do texto. Já a referência, ela está muito ligada à citação. A citação é como se fosse uma forma resumidinha de você dar o crédito, e a citação já é a forma mais expandida, completa de você dar o crédito, a referência já é a forma completa de você dar o crédito. A citação, ela sempre aparece ao longo do texto, e a referência, ela sempre vai estar no final, tá? Antes de eu mostrar para vocês a diferença de referência e citação, a gente tem que lembrar que tanto a referência quanto a citação, a primeira coisa que sempre aparece nelas é o nome do autor. Eu já falei isso com vocês em aulas passadas, mas para a gente dar uma retomada aqui agora, a forma como a pessoa se chama na academia, quando a gente fala de metodologia científica, é diferente do nosso dia a dia. Quando a gente fala em metodologia de pesquisa, a gente sempre vai fazer uma inversão. Eu nunca vou ser conhecida como Thaís. Eu sempre vou ser citada e referenciada pelo meu último sobrenome. Então, no meu caso, Thaís Reis de Assis, como eu vou ser citada ou referenciada, eu vou ser a Assis. Mas, professor, e quando a pessoa chama, por exemplo, Antônio Carlos Prado Júnior, ou Antônio Carlos Prado Neto, Antônio Carlos Prado Filho, nesse caso, existem muitos Assis no mundo, óbvio. Mas Júnior também existe muito mais do que Assis. Júnior, Neto e por aí vai. Então, o que a gente faz? A gente, quando aparecem esses casos de ter neto, filho, Júnior, a gente sempre usa
os dois últimos. Então, Antônio Carlos Prado Júnior vira Prado Júnior. Então, sempre que a gente for utilizar o nome do autor no tocante a disciplinas de métodos e técnicas, quando a gente for usar as normas da BNT, a gente vai sempre utilizar o último sobrenome. Tá tranquilo até agora, gente, essa questão do último sobrenome? Vocês conseguiram pegar? Nem os nomes que eu tô vendo aqui, ó. Maria Vitória Almeida Guiar. Seria Aguiar, vírgula, Maria Vitória Almeida. Débora Garcia. Garcia, vírgula, Débora. Eurico Filho. Eurico, qual que é seu nome todo? O Eurico é um exemplo bom, porque ele tem um filho. Conte aí, fazendo favor, seu nome completo. Eurico Márcio Ribeiro Filho. O Eurico seria Ribeiro Filho, vírgula, Eurico Mário. O Eurico seria o Ribeiro Filho. Esse pedacinho até que é fácil, só para vocês pegarem. Agora a coisa começa a complicar. Espero que vocês achem fácil também. Então, deixa eu voltar aqui no meu artigo. Sempre que a gente vai... Deixa eu pegar aqui meu artigo. Esse aqui meu já está todo riscado. Deixa eu desfazer as alterações que eu fiz nele aqui, só para não ficar muito riscado. Sempre que a gente vai pegar um artigo, por exemplo, com esse artigo aqui, a gente vai perceber que os autores, ao longo do texto, vão fazer uma série de citações. Por exemplo, ó, aqui a gente tem uma citação. Como que a gente sabe que é uma marca de citação? Sempre aparece o nome dos autores com o ano, ou o nome dos autores com o ano e página. Daqui a pouco vocês vão ver a diferença, que nem aqui, ó. Aqui também tem uma, ó, 2000, página 157, aqui, ó, 2002, a gente vai correndo o olho, a gente vai achando, ó, como é que, ó, Carmo, 1998, essas são citações. As citações, elas têm como característica sempre ter o nome do autor e o ano. E elas vão aparecendo ao longo do texto. Já a referência é lá no final do artigo. Vamos pegar esse, por exemplo, esse aqui. Nogard e Sicor, 2002. Tá vendo que aqui só tem uma parte do que é o trabalho da pessoa. Quando a gente vai lá no final do artigo, a gente sempre encontra essa parte aqui, ó, que chama literatura citada, ou referências bibliográficas, ou referencial bibliográfica, mesmo não para a mesma coisa. Então, vocês viram que nós pegamos, né, eles sempre estão, gente, em ordem alfabética, tá? Reparem que é o Thierry, Boba, Caporal, até mesmo para facilitar para a gente identificar. No caso, a gente tinha visto Norgard e Sicor, não era isso, os autores? O ano 2002. Lá em cima não estava só o nome do autor e o ano? É uma coisa mais resumidinha a citação. A referência já é mais completa, porque aqui tem o nome do autor, o nome do trabalho, de onde foi extraído esse trabalho, toda referência de onde ele foi extraído. Então, a citação, ela sempre vai estar ao longo do texto e a referência vai estar no final. A citação é como a gente desse o crédito de forma abreviada. A referência, a gente dá o crédito de forma completa. Eu não posso fazer uma referência no final do meu trabalho sem eu citar no corpo do texto. Por isso que eu falo que a referência e a citação são melhores amigas para sempre. Porque a referência, ela completa os dados que a citação está lá em cima. A referência é toda completinha. A citação são só alguns pedacinhos. Então, a gente precisa das referências para a gente ter a noção do todo, de qual trabalho que é, qual que é o título, se é livro, se é artigo, se é revista. Por isso que elas andam de mãos dadas. Até aqui tá tranquilo? Citação é ao longo do texto e referência ao final. Exatamente isso, Débora. Citação está sempre no longo do texto. A referência vai estar no final. Tranquilinho, gente? Dúvida? Posso dificultar mais um pouco? Então, vamos lá dificultar mais um pouco. Estou nesse exemplo aqui, por exemplo, que a citação é Carmo, 1996.
Aí a gente vai lá na referência. Às vezes, gente, costuma de vocês chegarem lá na referência, a gente encontra, por exemplo, aqui, Carmo, e logo debaixo do Carmo tem esse traço aqui. O que significa esse traço? É quando o trabalho é do mesmo autor. Para não repetir o nome do autor, vocês vão encontrar esse traço aqui. Então, sempre que tiver um traço, é o mesmo nome do autor de cima, tá vendo? Então, aqui em cima é Carmo MS, aqui embaixo também vai ser Carmo MS, não é Carmo 1996, está na citação? 1996, aqui é o completinho. A gente vê que aqui é um livro. Reestruturação do Sistema Agroalimentar no Brasil, o local que foi publicado, a editora e o ano. Daqui a pouco a gente volta nessa questão das referências. Mas deu para vocês pegarem, então, que a citação está ao longo do texto e a referência está no final. Continuando, quando a gente fala das citações, que aí que a coisa começa a apertar um pouquinho, existem diferentes tipos de citação. A gente tem citação direta e citação indireta. Deixa eu fazer de trás para frente agora. A citação indireta é quando eu copio do autor, mas eu não copio igualzinho. É quando eu mudo umas palavras, às vezes eu mudo, altero a ordem das frases, às vezes eu pego a essência do que aquele autor fez. Não é uma cópia igualzinha. Você copia, mas com algumas mudanças. Então, quando a gente fala de citação indireta, é como se fosse uma paráfrase. Você precisa de trazer apenas dois dados para marcar essa citação, que é o nome do autor, lembrando que em metodologia científica o nome do autor é o último sobrenome e o ano que o trabalho foi feito. Então, citação indireta é quando você copia, mas muda algumas coisas, e eu trago o nome do autor e o ano. Nome do autor e ano, gente, é uma informação básica. Precisa de estar em todas as citações. O negócio é que cada tipo de citação vai te exigindo uma informação a mais. A indireta, nome do autor e ano. Tranquilinho até aqui? Posso tocar o barco, então. Aí, gente, começa a complicar um pouquinho. Existe um tipo de citação que a gente chama de citação direta. A citação direta é quando eu faço Ctrl+C, Ctrl+V. É quando eu vou e copio igualzinho de onde eu li aquela informação. Então, citação direta é o Ctrl+C, Ctrl+V. A citação direta, ela pede uma informação a mais que a indireta. Na indireta, a gente sempre não apresenta o nome do autor e o ano. Na direta, além do nome do autor e do ano, a gente tem que apresentar a página, porque é uma cópia idêntica. Então, na citação direta é nome do autor, ano e página. Na indireta é só nome do autor e ano. E a gente tem dois tipos diferentes de citação direta para complicar mais: a curta e a longa. O que é uma citação direta curta? A curta, porque ela é pequena, ela é menor. E o que é considerado menor na metodologia científica? Até 3 linhas, tá? Então, você está digitando lá o seu arquivo no Word, tem que dar até 3 linhas. Deu 3 linhas, é uma citação direta curta. Quais que são as características de uma citação direta curta? Como eu já disse para vocês, ela é Ctrl+C, Ctrl+V, você copia igualzinho. Você tem que apresentar nome dos autores, ano e a página de onde você extraiu esse trecho. E para mostrar onde começa e termina o trecho que você copiou, você coloca aspas. Ó. Aspas no começo, onde começa a cópia do trecho, e no fim da cópia do trecho, tá? Então, citação direta curta, até 3 linhas, abre aspas, fecha aspas, sobrenome dos autores, ano e página. Tranquilinho até aqui?
Daqui a pouco eu faço um quadro comparativo com você das três. Já a citação direta longa, ela é um pouquinho mais complicada, mas ela tem muitos elementos parecidos com a da curta. É a cópia também, Ctrl+C, Ctrl+V, mas é quando a gente faz o Ctrl+C, Ctrl+V de um trecho que é maior. Eu preciso de colocar o nome do autor, o ano e a página. Só que na citação direta curta, a gente não usa aspas para marcar o começo e o fim. Na citação direta longa, a gente dá uma arredadinha. O que é isso, professora? Essa arredadinha. Vamos pegar esse trecho aqui, ó, vamos transformar ele numa citação direta longa. Mais de 4 linhas. Eu venho aqui, eu marco no Word. Vem cá na reguinha e arredo 4 centímetros. Enquanto a citação curta, eu uso aspas, na longa, arredo ela 4 centímetros. Provavelmente vocês já leram algum trabalho, alguma coisa que às vezes tem um trecho que ele recua, ele dá uma arredadinha do trecho principal. Quando dá essa arredadinha, é uma citação direta longa. Deu para pegar a longa? Não entendi, Débora, como isso se faz com espaço. Como assim? Ah, como que chega o texto pro canto? Aqui, ó. Vou fazendo o Word de novo para você ver. O Word está aqui, não tá? Eu venho aqui com o mouse, marco o trecho. Aqui no Word, então, a reguinha aqui em cima. Esse trecho que está marcado, ó, eu venho arredando com a reguinha do Word até chegar nos 4 centímetros. Aí faz a marca, entendeu? Não precisa de dando espaço, não. É só você marcar. Vou fazer aqui de novo, ó. Deixa eu acertar isso aqui. Marca. Vem com a reguinha aqui, ó. E arreda. Só que você não pode esquecer de marcar, porque se você não marca e só arreda, às vezes não, a primeira linha não vai, tá vendo? Então você pega o trecho que você quer fazer citação longa, ó, e arreda na régua os 4 centímetros. Tem essa régua. Tem, daqui a pouco eu vou ter uma aula que eu vou fazer essa régua com vocês no. Eu ensino a fazer, vocês vão fazer a formatação de trabalhos acadêmicos. Daqui a um dia eu vou dar um arquivo todo bagunçado para vocês colocarem ele todo no formatinho, mas aí eu vou dar a opção para ensinar vocês a fazer tanto no Word quanto no Google Docs, tá? Tem. O Word, gente, é uma bênção em nossas vidas. Vou ensinar vocês a fazerem nota de rodapé, mas são cenas dos próximos capítulos, tá? Vamos abrir, eu tinha aberto o quadro aqui, nem sei se eu abri. Tem que aprender, gente. Daqui uns dias vocês estão tirando isso de letra. Vocês vão adorar aprender a fazer isso. Vocês aprendem no amor ou aprendem na dor? É melhor aprender no amor. Não é tão ruim assim, não. Fazer um resumão aqui, ó, das citações. Nossa Senhora da parede. Não tá tão grande assim, não. Vamos lá. Citação indireta. Ô, caramba. Vamos lá. Citação. Vou fazer as perguntas do ponto. Semana que vem eu vou fazer um quiz com vocês só de ABNT. Vocês podem estudar. Semana que vem o bicho vai pegar. Só vou perguntar se foi de citação de ABNT. Quero que vocês saibam na semana que vem. Nós vamos jogar. Deixa eu voltar para o meu quadro aqui, gente. Citação indireta. Citação indireta, eu faço a cópia com algumas mudanças, correto? Qual que é a característica dela? Nome do autor mais o ano. A citação direta, qual que é a característica dela? Eu tenho que colocar nome do autor, ano
mais a página. Deixa eu trocar essa vírgula aqui, muito bem aqui. Nome do autor, mais um ano, mais a página. Aí nós vimos que a citação direta ela pode ser de dois tipos. Curta, que é até 3 linhas, e a longa, que tem mais de 3 linhas. Lembrando que na citação direta curta, a gente usa aspas para marcar o começo e o fim do trecho que a gente começou. E na citação direta longa, a gente arreda os 4 centímetros, tá? E sempre tem que colocar a questão do nome do autor, do ano e da página. Tranquilinho, tranquilinho? Craque nas citações? Aprender citação direta longa, citação direta curta, citação indireta? Beleza. Vou lá pegar para vocês agora um artigo, para vocês me responderem aqui no artigo qual que é, só uma prévia do que aguardo vocês semana que vem, tá? Essa citação aqui, ó, do Norgar 2002, é direta ou indireta? Direta ou indireta? Vou colocar aqui de novo, ó. Norgar e Sicor 2002, é direta ou indireta? Indireta. Muito bem, Juan. Vou começar, então, a jogar com vocês, valendo 0,1 para quem responder. Juan já abriu a jogatina do dia de hoje, né, Juan? Vamos lá, então, a próxima. Estejam atentos. Deixa eu escolher aqui o texto. Essa aqui, ó. E apesar de, aparentemente, Carmo, 1998, página 18. Direta ou indireta? Responda primeiro. Gente, Juan tá o rei da citação. Eurico achava que ganhava o Juan tá mais rápido hoje. A última agora, gente. Vou pegar aqui. Essa aqui, ó. Sevilha, Guzmán e Woodgate, 1997. Mais rápido. Canauara. Tá vendo? Deu para um Juan, não. Caunara, gente. Falei errado. Eu acho que falei errado. Então, tá. Aprendemos as citações. Vamos tocar o barco, que a coisa dificulta mais um pouquinho ainda. Vocês aprenderam? Existe, gente, um tipo de citação que se chama APUD. O que é APUD? APUD é citação de citação. Professora, que tranqueira que é isso? O que é citação de citação? Às vezes, você está lendo um trabalho acadêmico, por exemplo, você está lendo um livro do Machado de Assis. E, de repente, no meio do livro do Machado de Assis, você vê um trecho que o Machado de Assis está citando o José de Alencar e acha aquele trecho do José de Alencar que aparece no livro do Machado de Assis fantástico. E você resolve pegar aquele trecho do José de Alencar que está no livro do Machado de Assis para você usar no seu trabalho. Só que você não leu o José de Alencar. Você leu o José de Alencar no Machado de Assis. Então, é isso que é a PUD. É uma citação de citação. É quando você pega uma citação do trabalho e copia para o seu trabalho. Então, quando a gente faz isso, isso se chama APUD. Se a gente fosse traduzir o termo APUD, significa citado por. Por exemplo, nesse texto, nesse exemplo aqui, ó, tá? QEDEB e matéria. QEDEB é como se fosse o meu José de Alencar. É como se fosse aqui. Alencar, 2010, APUD, Assis, 2014. O José de Alencar, que eu li e copiei do Machado de Assis. Esse exemplo aqui, o QEDEB, que é o autor que eu copiei a citação do trabalho do outro, mas eu não tive acesso ao trabalho original. APUD, que significa citado, ou eu copiei de matéria, que é qual você teve o acesso na obra. Professora, lá no final, quando eu tiver que fazer a referência, quem que vai? QEDEB ou matéria? Eu vou citar o José de Alencar ou Machado de Assis, o que você leu.
Você cita, no caso aqui, o Motero. No caso, se você vai citar o Machado de Assis. Ficou confuso? Vocês entenderam a PUD? Entenderam? Beleza, então. Ótimo. Aí vocês vão ver que, por exemplo, nesse trabalho aqui, acho que tem um APUD. Tem sim. Mas eu não vou mostrar. Isso mesmo, Débora. O primeiro nome é a citação que você copiou e o segundo é onde você leu. Vamos lá colocar isso no Word aqui. Citação de citação. É o vulgo APUD. Primeiro, o que você copiou. Você copiou. Aí você usa o termo APUD. E aparece depois onde você leu. Exatamente isso. E você vai referenciar aonde que você leu, tá? Aí, gente, você pode fazer a PUT tanto direto como indireto, tá? Você pode fazer aquele esqueminha de dependendo do tamanho da citação. Se você pegou sua ideia, você faz indireto. Se você copiou igualzinho, você faz direto. Você tem essa liberdade, tá? Tudo que a gente cita, a gente precisa de referenciar e a gente referencia segundo as normas da BNT. Para a gente poder fazer referência, que nem vocês viram aqui, a gente precisa de ter uma série de informações. E onde que eu localizo essas informações? Em livros, nas primeiras páginas, tem esse trambolim aqui que chama ficha catalográfica. Nessa ficha, você encontra os principais dados que você precisa para poder fazer a citação, tá? Em artigo, geralmente lá no rodapé do artigo, que a gente viu em aulas anteriores, vocês vão achar todas as informações que vocês vão precisar. Aqui eu trouxe para vocês alguns exemplos de citação para vocês terem uma ideia. Essa aqui é de um livro, tá vendo? É o nome do autor, o nome do livro, que vai ter aqui, o local onde esse livro foi publicado, editora e o ano. Esse aqui é um artigo, o nome dos autores, o nome do artigo, o nome da revista que o artigo foi publicado, e isso aqui é coisa de internet. Daqui a pouquinho eu vou falar com vocês. E no caso de capítulo de livro, é bem parecido. Eu quero que vocês decorem isso de forma nenhuma. Tecnologia existe para nos ajudar. Fosse o tempo que a gente ficava fazendo a BNT na munheca. Como que a gente faz isso? Vocês vão lembrar da aula do Google Acadêmico. O Google Acadêmico, vocês lembram que tem a ferramenta das aspas? Vou deixar aqui para vocês verem. Por exemplo, a gente tem a agroecologia aqui, ó. Eu venho na aspas. O Google ele já te dá a referência pronta. No nosso caso, que a gente mais utiliza é a BNT. Aí vai ser essa aqui, o do meio, NBR 6023. Você copia e cola no seu arquivo. Lembrando que na hora que você copiar, esteja atento que esse pedaço que está em negrito aqui, tem que estar em negrito no seu arquivo também, tá? Então, o Google, ele é uma mãe e faz isso pra gente. Outra forma é esse aqui, ó, que é o mecanismo online para gerar referências, que é da Universidade Federal de Santa Catarina, que é uma mãe, uma mão na roda. Ele referencia várias coisas que às vezes vocês não vão achar no Google. Aí você, por exemplo, cada setinha aqui mostra um tipo, a monografia num todo. Ele faz referência de livro, de dicionário, de enciclopédia, de tese, de anal, de parte, de capítulo de livro, de verbete, de lei, de artigo de jornal e revista. Então você pega aqui, ó, por exemplo, quero fazer referência de um livro. Você clica nele aqui. Tudo que tiver esse asterisco aqui é obrigatório você copiar, tá? Eu já tenho uma que tá meio salva nele. Eu vou colocando aqui só para vocês verem como eles geram. Título, cidade, editora, autor, número da edição obrigatório, ano 2014, só para vocês verem. Vocês colocam os dados, que é aquela coisa que você quer citar, referenciar tudo que tiver com asterisco você preenche, você clica aqui, gera referência, e ele faz para você, ó, bonitinho. Você só copia e cola, estando atento para copiar e colar os negritos também.
E cada tipo de documento, a BNT pede que uma coisa seja colocada em negrito. Por exemplo, no livro é o título, em revista é o nome da revista. Quando você cita capítulo de livro, é o nome do livro de onde você tirou, não do capítulo. Então, esses mecanismos que eu mostrei para vocês, eles já fazem isso automaticamente. Você não precisa de ficar quebrando a cabeça fazendo isso na mulher. Então, assim, ajuda muito, tanto o da Santa Catarina como o Google Acadêmico. Uma coisa que o pessoal costuma ter muita dúvida também, gente, é como que faz referência de... Achei que tinha caído. Onde clica no Google é nas aspas, Débora. E, ó, vou ver de novo. E, ó. Aqui, tá vendo? Vou clicar aqui nas aspas e pego do meio. Alguém, gente, tem mais alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Muita gente costuma, às vezes, achar as coisas na internet e ficar na dúvida de como referenciar. Quando a gente acha as coisas na internet, a gente costuma fazer assim, ó. Por exemplo, hoje eu estou bem... Silva, que é o nome da autora, vamos supor que vocês estão lendo. Maria, ponto. Aí você coloca o nome da coisa que você leu nela. Como referenciar trabalhos acadêmicos. Aí você coloca isso aqui, ó, disponível em 2 pontos. Aí você vai lá na página da internet de onde você tirou as informações, copia e cola todas as informações aqui, ó, que estão no navegador. Por exemplo, eu copio e colo aqui, coloco o ponto, depois vocês colocam acesso em a data que você teve acesso, porque as coisas da internet são muito voláteis, mudam muito, pode ser então que saia do ar. Então, sempre que vocês quiserem referenciar site, trabalho que vocês entregam e tal, vocês fazem assim, o nome do autor, o que você leu, o título do que você leu, o disponível em 2 pontos, você copia e cola o site, e o acesso em, você coloca a data para você poder provar que você leu naquela data, se sair do ar, aí você é respaldado, até aquela data que você consultou estava lá, tá? Dúvida, pergunta, gente? Tranquilinho, tranquilinho? Então, eu vou explicar para vocês a atividade da semana. Na hora que vocês entrarem lá no CIGA, vai estar um arquivo em Word e um arquivo que é um PDF escrito artigo base para o trabalho. Então, o que é a atividade da semana? Vocês têm... Para de compartilhar a tela. Vocês vão ter 2 opções. Ou vocês me entregam no arquivo do Word, ou pode fazer no próprio arquivo que está a atividade, tá? No arquivo no Word, tá aqui. Referencie o artigo lido conforme as normas da BNT e as orientações dadas em aula. Eu coloquei um artigo para vocês lá, até esse artigo aqui. Eu não quero, quando eu peço para vocês referenciarem, que vocês vão lá no final do trabalho e colam as referências dele, não. Nananina, não. Eu quero que vocês façam a referência de Moreira, Rodrigo Machado, Carmo, Maristela Simões, que vocês façam referência desse artigo aqui, ó, com base nas informações que estão nessa nota de rodapé, na primeira página. Vocês podem usar tanto o Google Acadêmico quanto o gerador de referências que eu mostrei para vocês na aula para fazer. Eu quero que vocês construam a referência desse artigo aqui, tá? Não que copiem e colem o artigo, não. Deu para entender? Essa primeira, vocês vão fazer a referência? A segunda atividade
eu quero que vocês vão pegar lá o arquivo do artigo e eu quero que vocês localizem nesse artigo uma citação direta curta, uma citação indireta e uma citação de citação. Então, nesse caso, vocês têm duas opções. Ou vocês fazem o print e colam nesses quadrados, ou se for mais fácil para vocês, se vocês quiserem pegar o arquivo no PDF e riscando no próprio arquivo onde que é a citação, você pode fazer isso. Só que não deixem de indicar para mim o que é, tá? Se você riscar no PDF, indica, ó, essa aqui é uma citação direta curta. Ah, essa aqui é uma citação indireta. Indica para mim o que é, tá? Citação de citação que eu estou pedindo aqui é onde tem a PUD, tá? No final, eu peço que você apresente a referência completa da citação acima. Por exemplo, você pegou o artigo aqui e pegou essa citação aqui, o Casado, Sevilha, Guzmán Molina, 2000, página 38, como exemplo de citação direta curta, você vai lá embaixo e vai copiar essa citação e colocar para mim lá. Ou você dá o print nela e cola no quadro, ou você vem marcando no PDF e indica para mim, ó, essa aqui é a referência da citação direta curta, tá? Vocês podem fazer assim. Quem optar em fazer atividade no PDF, essa primeira alternativa aqui, ó, que pede você referenciar, pode mandar naquela coisinha que tem um cigarro de informações, pode mandar respondido ali. Não tem problema, não. Então, vocês podem ou fazer direto no artigo ou preencher a planilha aqui, tá? Deu para entender? Tranquilo? Dúvida? Pergunta? Sem perguntas? Então é isso, gente. Teve problema ontem à noite no Siga. Tem atividade minha que fecha hoje. Mas eu, por conta do problema que deu no Siga ontem, eu vou aumentar mais um dia no prazo da atividade, tá? De tarde eu reconfiguro. Em vez dela encerrar hoje, ela encerra amanhã, dia 1º. Eu vou prorrogar o prazo dela por conta do problema que deu no Siga, tá? Semana que vem nós não temos aula. Deixei essa atividade dessa semana por um tempinho maior para vocês fazerem, porque é feriado, noite letivo meu. Eu encontro com vocês agora na nossa última aula antes da gente entrar de férias, no dia 14 de setembro, tá? No dia 14 eu vou fazer revisão dessa questão de referência, de citação e tal, e vou fazer jogo no final da aula, tá? Eu vou fazer o jogo tanto no final da aula, como vou tentar deixar um jogo depois para quem não puder participar da aula poder jogar também, tá? Então é isso, gente. Qualquer coisa que vocês precisarem de mim, é só vocês me chamarem, tá? Qualquer dúvida